Salve pessoal, essa aula é uma aula sobre as funções dos acordes. É uma aula bem interessante porque ele explica como que funciona a música. A música funciona como uma história, cada acorde tem uma função dentro da música. Nessa aula a gente vai ver sobre isso, tá? Para isso a gente vai relembrar um pouco do nosso campo harmônico. Então a gente tem o nosso campo harmônico, o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro, quarto, quinto grau, sexto grau e o sétimo grau, certo? A gente vai falar sobre graus, vou chamar eles em graus. Cada grau é um tipo de acorde, então o nosso primeiro grau é um Dó maior com sétima maior, né? O nosso segundo grau é um Ré menor com sétima menor. O nosso terceiro grau também é um acorde menor com sétima menor. O nosso quarto grau é um acorde maior com sétima maior. O nosso quinto grau é maior com sétima menor. O nosso sexto grau é menor, com sétima menor, e o nosso meio diminuto, sétimo grau, certo? Então, se você parar para a gente tem dois acordes maiores com sétima maior, que é o primeiro e o quarto grau, três acordes menores, um dominante e um meio diminuto. Tá? Agora a gente vai começar a falar sobre as funções dos acordes. A gente tem basicamente três funções mais importantes divididas em todos esses acordes. Então a gente tem a função de tônica, que é a função do primeiro grau. Essa função de tônica tem uma função na música de relaxamento. Então você tem a sensação que você está em casa, sabe? Se você contar uma história na música, se pensar na música como uma história, sempre quando você chega no nosso primeiro grau, na tônica, a música relaxa. Então você está num estado de não andamento, né? Um estado estático. A gente tem nossa subdominante, tá? Que também com o primeiro grau ele é um acorde maior que o sétima maior, mas a função dele agora já não é mais uma função de relaxamento, é uma função de movimentação, né? Você vê que dentro do campo harmônico de Dó, se você usa o quarto grau, ele não relaxa, ele está começando a se movimentar, um andamento, né? Ele vai para algum lugar, depois relaxa na tônica. E a gente tem a nossa função de dominante, que é onde a gente tem o trítono. Tá? O trítono são essas notas entre a sétima maior e a sétima menor. É chamado de trítono porque eles têm um intervalo de 3 tons entre eles, né? Esse trítono é onde gera a tensão que vai ser resolvida geralmente numa tônica, né? Ou no acorde de relaxamento. Então, geralmente, o nosso quinto grau a gente chama como acorde dominante, é o dominante do primeiro, né? Toda escala, todo campo harmônico tem um acorde de quinto grau que é o dominante do primeiro, né? Se a gente tiver em Dó ou em Ré, o que é que seja, o quinto grau é o dominante do primeiro grau, certo? Então aqui, no caso, o nosso acorde de Sol, que tem o trítono, é um acorde dominante. Então a gente tem essas três funções básicas, tá? A função de tônica, que é a função de relaxamento, né? É uma função mais estática. A gente tem a função de subdominante, que é uma função de andamento, de preparação, e a gente tem a função da dominante, que é uma função de tensão, sabe? Como se na tua história, aquela pedaço da história onde você gera a maior tensão da história, você precisa agora começar a resolver para a história ter um fim, né? Então, a nossa música ela é dividida entre essas funções, sempre entre dominante, então tem um andamento, tem o início da história, você começa a contar alguma coisa sobre o enredo dela, você gera uma tensão, chega no teu ápice da tua história e você resolve a tua história, né, na tônica, certo? Mas a gente tem outros graus, né? A gente tem o segundo, o terceiro, que a gente não falou, o sexto e o sétimo. Então vamos lá, o nosso segundo grau, se você parar para ver, ele tem as mesmas notas que o nosso quarto grau de dominante, né? Só que com Ré. Então, ele seria uma inversão do nosso quarto grau de subdominante, né? Então, a função dele na música acaba sendo muito parecida com a função de subdominante, né? Tanto que a gente chama ele de subdominante relativo, né? Que ele é o relativo menor do quarto grau, né? Então, o segundo grau tem uma função também de subdominante, ou seja, de andamento, né? De começo de uma história. O nosso terceiro grau, se você parar para ver, ele tem as notas bem parecidas com o nosso primeiro grau, a tônica.
né? Se pensar, ele só que com a sétima e com a nona. Ele só não tem a tônica, tem a nona, né? Mas ele tem uma função parecida com o nosso acorde do primeiro grau. Tanto que ele é o relativo, né? Acima do Dó, né? Então ele tem uma função também de relaxamento, né? Apesar de não ser exatamente igual à tônica, porque a tônica tem realmente essa função de você chegou em casa, você relaxou, né? Ele também relaxa, um acorde relaxa. Então ele também tem a função da tônica, né? Daí a gente tem o nosso subdominante, o nosso dominante. O nosso sexto grau, se você ver, ele também é o relativo de Fá. Então, só que ele tem a nona. Então ele também vai ter essa função de subdominante, né? Uma função de andamento. Mas ele também, ao mesmo tempo, tem as notas de Dó, ó, veja, com a sexta. Então ele é um grau onde ele pode ter tanto a função de subdominante quanto de tônica. Tá? Você pode estar relaxando no acorde assim, ou criando alguma história nova para contar, né? E a gente tem o nosso sétimo grau, o meio diminuto. Nesse nosso sétimo grau, você veja que nós temos o trítono também, né? Então, ele é um acorde que ele substitui a dominante também. Então, ele é um acorde também dominante, ele cria essa tensão que precisa ser resolvida, né? Então, dentro de cada função desses acordes, você sabe o que a sua música precisa. Então, você tem o acorde, uma função de tônica, uma função de subdominante. Aqui você tem uma função de tônica também, uma função de subdominante no quarto grau, de dominante no quinto. No sexto grau, a gente tem uma função de subdominante ou uma função de tônica. E no sétimo grau, uma função de dominante. E resolve. Tá certo? Então, quando você vai fazer alguma canção, você começa no primeiro grau, por exemplo, você tem uma sensação de casa. Você vai para o segundo grau, você começou a contar uma história. Se você for para o quinto grau, uma dominante, você vai precisar resolver. Você pode resolver ele. Você vê que se eu resolver no terceiro grau, ele também tem uma função de resolução, mas parece que você ainda está caminhando para alguma coisa, né? Resolveu no Dó. Então essas são as funções dos acordes. A gente tem primeiro grau tônica, terceiro grau tônica e o sexto grau tônica. O segundo grau, o quarto grau e o sexto grau de subdominante, e o quinto e o sétimo grau de dominante. Tá certo? A gente vai falando mais sobre isso. Essa foi uma aula um pouquinho mais comprida, mas é uma aula bem interessante da gente entender. Um abraço.